não só como bandeira e como necessidade prática, de institucionalizar, né, políticas de enfrentamento ao assédio sexual. Então, a gente está muito feliz, eu especialmente aqui na Defensoria Pública, de poder receber você novamente hoje aqui na Defensoria da Bahia, porque a gente entende, né, que todas as violências de gênero, né, são estruturais e, por isso, precisamos olhar para dentro da nossa instituição e precisamos institucionalizar também formas, né, de acolher as violências que aqui acontecem, né, como em todas as outras instituições, como todas as outras esferas, vamos dizer assim, né, tanto dos ambientes internos, domésticos, quanto dos ambientes externos e aí sociais. Então, bem-vinda. Maíra vai fazer uma fala de mais ou menos aí, a gente tem 1 hora ouvindo ela e depois a gente vai ter um amplo espaço para debate. Então, eu vou ficar acompanhando aqui o chat, caso vocês já queiram ir colocando questões, mas também aí vão anotando as questões para a gente fazer um debate bem movimentado aí na segunda parte. Maíra, está com você. Muito obrigada, Luana, Lívia, pelo contato. É muito bom estar de volta aqui de novo. É uma pena que ainda estejamos no ambiente virtual. Queria muito estar com vocês em Salvador, mas, né, a atual conjuntura não nos permite, então a gente faz como dá. Mas muito obrigada pelo convite. Eu gosto muito de falar com defensores e defensoras. Acho que a instituição da Defensoria Pública é um lugar muito especial, então para mim chega até a ser emocionante mesmo estar aqui com vocês. Obrigada por esse convite, por essa oportunidade. E eu tenho aqui uma apresentação, vou começar a compartilhar com vocês. E eu queria também propor que, caso haja perguntas, comentários, por favor, me interrompam, façam no meio da apresentação. Eu acho que quanto mais a gente tentar fazer, né, desse momento um diálogo, melhor. Eu acabo falando muito sempre, porque eu me empolgo com o tema, mas se a gente pode deixar as perguntas para o final, mas caso alguém queira também falar ou comentar, fazer alguma pergunta mais pontual ali durante a apresentação, não tem problema nenhum, não me importo de ser interrompida. Eu acho que quando eu começar a compartilhar, eu não vou conseguir ver vocês nem acompanhar o chat, mas, Luana, se você quiser também interromper, enfim, fiquem à vontade. Bom, vou começar aqui, então, o compartilhamento e a gente já inicia a nossa conversa, que é teoria... Vocês conseguem ver bem? Sim, estamos vendo sim. Tá. Eu não vejo vocês, então, Luana, qualquer coisa me interrompa, estou vendo só a tela aqui. Joia. Bom, o tema da nossa conversa aqui hoje é teoria e prática para prevenção e enfrentamento do assédio moral, do assédio sexual e da discriminação. E o foco vai ser muito mais no assédio sexual, tanto que quando a gente fala de assédio moral e de discriminação, o enfoque vai ser com um recorte de gênero, né? Isso porque há uma gama, né, de violências e de problemas no ambiente de trabalho que não estão relacionados com o gênero, mas o gênero traz especificidades o suficiente para ser lidado como uma questão em si, né? Então, eu mesma desconfio muito sempre de abordagens, soluções que sejam muito uma fórmula pronta para diversos tipos de problema, né? A gente não trata discriminação de gênero da mesma forma que a gente trata casos de racismo, por exemplo. Eu acho cada uma dessas questões muito graves em si mesmas, exigem aí uma reflexão específica e uma elaboração de soluções específica. Então, claro que a gente consegue compartilhar instrumentos, boas práticas, ideias, né, e estratégias aí de enfrentamento,
mas vale a pena também a gente complexificar o debate para desenvolver abordagens e respostas que de fato vão ali oferecer uma solução efetiva, né, para as questões. Então, hoje o foco é em violência de gênero no trabalho, né, com esse enfoque em assédio sexual e tanto assédio moral e discriminação em relação ao gênero. Bom, algumas definições importantes aqui para a gente começar, que eu trouxe da resolução 351 do CNJ, que é de outubro do ano passado, uma resolução que tem movimentado bastante, né, o judiciário. Hoje vários TJs já estão correndo atrás de implementar, de criar aí essas comissões internas de endereçamento de casos de assédio. Foi um passo muito importante. E a resolução foi muito feliz nas suas definições, assim, de uma forma bastante complexa, trouxe aí algumas definições que vão ser muito importantes e orientadoras da nossa conversa. A primeira delas é o assédio moral, que ele é definido como um processo contínuo e reiterado de condutas abusivas que, independentemente de intencionalidade, atente contra a integridade, identidade e dignidade humana do trabalhador, por meio da degradação das relações socioprofissionais e do ambiente de trabalho, exigência de cumprimento de tarefas desnecessárias ou exorbitantes, discriminação, humilhação, constrangimento, isolamento, exclusão social, difamação ou abalo psicológico. Um grande avanço dessa definição é justamente a independência de intencionalidade, né, consolidando aí os entendimentos dos tribunais superiores, nesse sentido, especialmente do TST, de não exigir necessariamente o dolo, né, para reconhecimento do assédio moral. Então, o assédio moral ele acontece ainda que não haja intenção do assediador de assediar, né, se isso faz sentido, mas era comum ter essa discussão, né, sobre a intencionalidade ou não, mas é uma situação fática objetiva que independe da intencionalidade, isso é bastante importante. E também a resolução definiu o assédio moral organizacional, né, como esse processo contínuo de condutas abusivas, amparado por estratégias organizacionais e ou métodos gerenciais que visem a obter engajamento intensivo dos funcionários ou excluir aqueles que a instituição não deseja manter em seus quadros por meio do desrespeito aos seus direitos fundamentais. Então, o assédio moral ele também pode ter essa característica de estar praticamente institucionalizado dentro da organização, né? Ele tem esse caráter organizacional quando ele permeia aí as práticas de como a própria instituição funciona. Ou um departamento específico dentro da instituição, até mesmo um gabinete pode configurar o assédio moral organizacional, mas ele é caracterizado por essa estruturação das práticas ali daquele ambiente. E é muito interessante essa definição, porque permite a gente ver como muitas vezes condutas problemáticas são invisibilizadas no ambiente de trabalho, tão invisibilizadas que são institucionalizadas. É isso que o assédio moral organizacional mostra para a gente, né? O assédio ele é incorporado nas práticas ali da própria organização. Outra definição importante é a de assédio sexual, que é definido pela resolução como uma conduta de conotação sexual praticada contra a vontade de alguém sob forma verbal, não verbal ou física, manifestada por palavras, gestos, contatos físicos ou outros meios, com o efeito de perturbar ou constranger a pessoa, afetar a sua dignidade ou de lhe criar um ambiente intimidativo, hostil, degradante, humilhante ou desestabilizador. Essa é a definição da resolução. É uma boa definição, certamente é muito melhor do que a definição que a gente tem no Código Penal, que é muito ruim, né? A tipificação do assédio sexual é muito desafiadora no âmbito penal, mas a resolução avançou, né, na definição. Mas uma possível crítica que pode ser feita a essa definição é esse contra a vontade de alguém, né? A vontade é um elemento muito, e a gente vai falar mais sobre isso mais para frente, mas a vontade é um elemento
muito complexo quando a gente está falando de relações de trabalho, né? O consentimento é algo a ser examinado no ambiente de trabalho de uma forma diferente de como é examinado em outros ambientes. E essa parte do slide que fala que o assédio sexual é, em geral, uma trama complexa de práticas que se combinam de maneira prolongada e se sustentam por meio de sua naturalização no ambiente de trabalho, não está na resolução, mas eu gosto sempre de completar a definição com isso. Mas o consentimento em casos de assédio sexual, ele é muito discutido e muitas vezes discutido de uma forma um pouco frustrante. Quando, no famoso caso do Harvey Weinstein, né, o produtor da MGM nos Estados Unidos, a advogada dele, e rapidamente só recordando aqui, né, ele agora está sendo, foi um dos grandes casos do Me Too nos Estados Unidos, quando várias mulheres começaram a expor e vocalizar situações de assédio pelas quais elas tinham passado, e na indústria do entretenimento isso foi gigantesco. E ele foi uma das principais figuras expostas no âmbito do Me Too. Ele era um produtor e ele tinha um poder gigantesco de escolher protagonistas em filmes, de ajudar as mulheres nas carreiras delas, ou de destruir a carreira de mulheres que rejeitava ele sexualmente. E ele usava muito disso, né? Várias mulheres se apresentaram como vítimas dele, e hoje ele passa por um julgamento, já foi condenado algumas vezes, em algumas instâncias, por assédio sexual, por tentativa de estupro, por estupro. É um homem muito poderoso, usando da sua condição de poder para constranger mulheres a ter relações sexuais com ele. As mulheres, algumas cediam, outras o recusavam, e aquelas que recusavam eram retaliadas, enfim. E a advogada dele, na defesa dele, usou muito a questão do consentimento como um ponto para defendê-lo, dizendo que as mulheres consentiram com as relações, as mulheres que tiveram relações sexuais com ele, sob essas condições, né, sabendo que aquilo, que a carreira delas dependia daquilo, a advogada dizia que as relações haviam sido consentidas, não teria havido constrangimento. E é isso que a gente precisa entender quando a gente fala de assédio sexual. Um chefe, uma pessoa que tem poder sobre o seu trabalho, sobre a sua carreira, ele não flerta com uma funcionária que depende ali dele de alguma forma, da mesma maneira que alguém flerta em outros ambientes, em ambientes de socialização, em ambientes sem assimetrias, né, sociais. Isso é muito importante da gente entender. A gente não está falando de um ambiente em que a escolha é tão livre assim, né? Eu costumo brincar que o Thomas Hobbes, o famoso contratualista, quando ele escreve sobre o contrato social, ele em um momento sobre a obrigatoriedade de adesão ao contrato social, ele diz que ninguém é obrigado a aderir ao contrato social. Quem não quisesse aderir poderia ir para uma ilha deserta e ficar lá, excluído da sociedade. Ora, isso não é um consentimento exatamente livre, né? Quando a escolha entre devolver o flerte, não recusar a investida de um superior, é permeada por prejuízo à carreira, por dificuldades no trabalho, risco de demissão, isso, a gente não está mais falando de consentimento livre, né? E especialmente homens precisam estar conscientes disso, homens em posição de poder, que flertar no ambiente de trabalho com pessoas cuja vida profissional dependem dele, traz uma assimetria muito séria, e ele precisa estar consciente disso, e a gente precisa falar sobre isso. Então, a resolução não chegou exatamente a enfrentar isso, né? Não avançou nesse sentido. É muito complicado, mas a gente precisa, sim, considerar essas assimetrias dentro do trabalho.
E seguindo aí as definições da Resolução 351 do CNJ, também traz a definição de discriminação. Uma definição muito completa, muito bem feita, muito bem construída, e que ajuda muito a gente a construir, a ver aí os parâmetros, né, balizadores das práticas discriminatórias. A discriminação, ela é definida como toda distinção, exclusão, restrição ou preferência fundada na raça, etnia, cor, sexo, gênero, religião, deficiência, opinião, política, ascendência nacional, origem social, idade, orientação sexual, identidade e expressão de gênero, ou qualquer outra que atente contra o reconhecimento ou exercício em condições de igualdade dos direitos e liberdades fundamentais nos campos econômico, social, cultural, laboral ou em qualquer campo da vida pública. Abrange todas as formas de discriminação, inclusive a recusa de adaptação razoável. E aí eu trago aqui um debate que vai ser muito importante para a gente, principalmente na segunda aula, na próxima semana, que eu quero trazer aqui o treinamento de investigação informada por trauma, que é a do viés inconsciente. O viés inconsciente, assim, a discriminação ela pode acontecer ainda que a pessoa que discrimine não tenha a intenção de o fazer, né? A discriminação ela pode acontecer de uma forma inconsciente, né? Todos nós carregamos vieses inconscientes de alguma forma. Ao invés de a gente tentar negar que a gente não tenha vieses inconscientes, é sempre mais produtivo a gente assumir que eles existem, porque eles são inconscientes e nem sempre a gente consegue percebê-los, e nos comprometer a estarmos atentas a eles, né? Então, assim, entender que viés inconsciente, carregamos viés inconscientes e pararmos para, a cada momento de tomada de decisão, de avaliação, de julgamento, de fala, a gente pensar que esses viés inconscientes, eles podem estar presentes no nosso processo de produção de sentido, é mais honesto, né? E é importante, porque aí a gente consegue entender da onde está vindo as opiniões que a gente tem, os julgamentos que a gente tem, né? Então a gente precisa estar atento a isso. O viés inconsciente, então, ele se refere a atitudes e estereótipos que afetam nossa compreensão, as nossas ações e as nossas decisões de maneira inconsciente, podendo ser tanto favorável quanto desfavorável e ativado involuntariamente. Então, por exemplo, quando a gente ouve um relato de uma mulher que diz que foi assediada sexualmente, por exemplo, e o jeito que, a forma como essa mulher se veste, se comunica com os nossos viés inconscientes de maneira a desacreditá-la, a achar que de alguma forma ela pode ter tido responsabilidade naquele comportamento, a gente tem que estar preparado para entender que esse julgamento não é resultado da situação que está sendo objetivamente trazida para a gente, é resultado de uma série de estereótipos que a gente carrega dentro de nós e que está ali balizando aquele julgamento. Entender que a gente não pode formar nossas opiniões pautadas pelos nossos viés inconscientes. A gente precisa saber identificá-los quando eles aparecem, para a gente justamente poder eliminá-los aí da melhor maneira possível no momento de formar as nossas opiniões. Os viés inconscientes, em geral, eles decorrem de história, raça ou etnia, gênero e sexualidade, classe e percepções sobre o corpo. Alguns exemplos de condutas problemáticas, né, tanto quanto assédio moral, assédio sexual, mas que, enfim, exemplos, né, de condutas que precisam ser endereçadas no local de trabalho, retirar a autonomia da trabalhadora ou contestar a todo momento essas decisões, sobrecarregá-la, delegar tarefas impossíveis de serem cumpridas ou que normalmente são desprezadas pelos outros, ou determinar prazos desnecessariamente curtos, retirar o trabalho que normalmente competia a ela, passar tarefas humilhantes, desconsiderar ou ironizar injustificadamente suas opiniões, ignorar a sua presença ou falar com ela aos gritos,
espalhar rumores a seu respeito, criticar a sua vida particular ou fazer comentários indiscretos sobre seu comportamento ou vida privada, vigiar excessivamente apenas ela. É importante notar que nem sempre vai ser possível distinguir tão drasticamente o assédio sexual do assédio moral, né? E da discriminação. Às vezes as condutas vêm interpostas, vêm misturadas, às vezes o assédio sexual, às vezes uma conduta problemática começa com um assédio sexual, e aí a partir da recusa, por exemplo, começa um assédio moral, com uma prática de retaliação, práticas discriminatórias, enfim, nem sempre vai ser tão categórico, né? Em geral, inclusive, quando a gente está falando de violência de gênero no trabalho, esses três problemas, né, o assédio sexual, o assédio moral e a discriminação, eles vão vir combinados. E aqui alguns números para a gente entender o que a gente está falando quando fala de desigualdade de gênero e como ela afeta o trabalho. O primeiro deles, e esse número para mim é muito, muito chocante, porque a gente está sempre falando que as mulheres enfrentaram aí a gente enfrenta uma recusa histórica, e aí é histórica mesmo, de mais de 400 anos, de um ambiente de trabalho que não foi construído para nós, né? Um ambiente de trabalho formal que foi pensado para ser ocupado exclusivamente por homens. E para nós, ocupar o espaço de trabalho é sempre um exercício de reivindicação. Nunca é dado, né? Nunca é algo que... Isso a gente até sente no momento que a gente vai se vestir para ir trabalhar, a gente já está sentindo a nossa inadequação, a gente já está sentindo o nosso esforço ativo sempre para provar que a gente merece estar naquele espaço, que tem competência para estar ali e que está exercendo um bom trabalho. E quando a gente chega no ambiente de trabalho, normalmente também a gente não consegue se dedicar exclusivamente ao trabalho formal. Essa separação artificial entre mundo privado, né, o mundo da casa, o mundo doméstico e o mundo do trabalho público, ela é uma separação que não funciona para as mulheres, né? A gente está sempre ali, mesmo no ambiente formal de trabalho, precisando cuidar do ambiente privado, normalmente. E aqui, por isso que esse dado eu acho tão relevante, né? Segundo o IBGE, em 2050, o Brasil vai ter cerca de 77 milhões de pessoas dependentes de cuidado. Ou seja, pessoas que não conseguem sobreviver sozinhas, pessoas que precisam de outras pessoas cuidando delas. Em geral, bebês, crianças, pessoas mais velhas, pessoas com deficiência. Entre idosos e crianças, segundo os dados do IBGE. 90% do trabalho de cuidado, né, 90% de todo o trabalho que é feito de cuidar de outras pessoas que precisam desse cuidado, no Brasil, é feito informalmente. O que significa dentro das famílias? O que significa ser feito informalmente? Não é remunerado, não é feito por profissionais, é feito por alguém da família. E desses 90%, vejam bem, são 77 milhões de pessoas até 2050. 90% delas cuidadas informalmente. E desses 90%, quase 85% é feito por mulheres. Então, as mulheres são as principais responsáveis pelo cuidado de 1/3 da população brasileira. Isso é um dado chocante, porque essas mulheres, elas também estão no mercado de trabalho formal, provavelmente a maioria delas. E estão ali fazendo o trabalho delas no dia a dia, o trabalho remunerado no dia a dia, e também ali no segundo, terceiro turno, fazendo o trabalho de cuidado constante. Isso sobrecarrega as mulheres excessivamente no mercado de trabalho formal, de modo que o trabalho acaba sendo impactado, ou a saúde física e mental dessas mulheres. Outro dado importante é que isso no serviço público nem sempre reverbera, né, pela característica de estruturação das carreiras, mas especialmente no mercado privado e no serviço público, se a gente considera as promoções, né, quanto mais vai se indo ao topo, mais o recorte de gênero fica evidente.
inclusive carreiras cuja entrada é paritária, ou até mesmo tem mais mulheres, a ascensão nessa carreira funila, dando preferência aos homens, de modo geral, né? As mulheres ganham 77,7% dos salários dos homens no Brasil, para cumprir a mesma função. E aqui o mapa da violência de gênero de 2020 trouxe que as mulheres são quase 67% das vítimas de agressão física no Brasil. Às vezes, quando a gente fala de agressão física, de crimes violentos, em geral a gente pensa nos homens, né, na violência urbana. Mas, dentro de casa, a vida das mulheres está constantemente sob risco, né? 67% das vítimas de agressão física no Brasil são mulheres. Um dado muito forte esse, né? Em 2020, o Brasil teve 12 denúncias de violência contra a mulher por hora, no Disque 100, né? Esse é o dado do Disque 100. E por dia, 5 mulheres foram vítimas de feminicídio em 2020, de acordo com um estudo da Rede Observatório de Segurança. Que somam aí registros de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Ceará e Pernambuco. Né? Cinco vítimas de feminicídio por dia em 2020. Então, a gente tem um mundo do trabalho extremamente hostil e desafiador para nós, profundamente discriminatório, e dentro de casa, nossas vidas são postas constantemente em risco, nossa saúde mental é testada a todo momento, e a sobrecarga de trabalho é aprofundada também pelos deveres de cuidado do trabalho reprodutivo. Então, de fato, assim, ocupar o espaço de trabalho do mercado formal para as mulheres é todo dia um exercício de reivindicação constante. E quando a gente fala de assédio sexual, aqui alguns dados que vocês também já devem conhecer, com esse estudo do ciclo do assédio sexual no trabalho, que foi feito pelo Thinkever e LinkedIn em 2020, e os dados, né, estarrecedores, mas pouco surpreendentes para todas as mulheres que vão lê-los. 47% das mulheres já sofreram assédio sexual no trabalho, e desde então a gente tem visto umas pesquisas temáticas por áreas de atuação. Então saiu uma interessante do Datafolha sobre advogadas, e o número é muito parecido, 51%. Então, assim, em diversos setores, diversos segmentos, as mulheres aí são vitimizadas, né, pelo assédio sexual, a maioria delas. Inclusive, eu, né, trabalho diariamente com assédio sexual, e toda vez eu escuto de mulheres em diferentes profissões, em diferentes ramos, que o lugar onde elas trabalham, a área de atuação delas é especialmente hostil às mulheres, é especialmente permeada por assédio sexual, né? Então, advogadas falam isso, as mulheres do audiovisual, as mulheres que trabalham em siderúrgica, enfim, independentemente da área, as mulheres têm essa impressão de que o meio onde elas trabalham é especialmente fértil para casos de assédio, o que nos faz ver que, na verdade, o mundo do trabalho é especialmente fértil para o assédio contra as mulheres. Quase 80%, 78,4% alegaram que a dificuldade de atribuir responsabilidades e o medo de retaliação são as principais barreiras que as impedem de denunciar. O medo é uma constante, né, nas nossas vidas, assim, para denúncia, para levar os casos de assédio em frente. Eu sempre costumo dizer que nesse trabalho, né, nessa linha de trabalho que eu escolhi de lidar com assédio sexual, eu acabo tendo esse privilégio gigantesco de conhecer mulheres incríveis, mulheres muito corajosas que vocalizam e denunciam seus assediadores, que vocalizam seus incômodos com o ambiente de trabalho, mas é muito injusto as mulheres precisarem ser tão corajosas para simplesmente poderem trabalhar sem ser assediadas, porque é só isso, né, que a gente quer. A gente não quer nada muito assim, escalafobético, muito fora desse mundo, que a gente só quer poder trabalhar pensando no trabalho mesmo, não pensando, será que hoje, o que será que eu falo hoje para aquele chefe que continua me enchendo o saco, eu não tenho mais desculpa, mas não sei mais o que eu faço,
ou será que se eu botar essa roupa vai ficar todo mundo pensando algo de mim? Não, a gente só quer trabalhar sem ser assediada, sem ter que passar aí por esse périplo de violências, né, que são constantes no ambiente de trabalho. Mas, então, assim, você precisar ser corajosa para denunciar um caso de assédio mostra a profundidade do problema que a gente tem nas nossas mãos, né? Não deveria requerer coragem para denunciar. Mas a realidade é que hoje em dia, sim, as mulheres precisam ser muito corajosas para conseguir denunciar, e não está certo. Por isso que a gente precisa institucionalizar a responsabilidade pelo enfrentamento do assédio sexual. E 63,8% avaliaram que as empresas em que elas trabalham têm políticas ineficientes quando sequer tem alguma para endereçar o assédio. E aqui um pouco as razões pelas quais as mulheres decidem não denunciar o assédio sexual sofrido, né? A impunidade ali sempre liderando o motivo, né? A ideia de que nada vai acontecer se elas denunciarem, o descaso das pessoas que escutam e diminuem o que aconteceu, o medo de ser exposta, medo de que as pessoas não acreditem no que aconteceu, medo de ser demitida, medo de ser culpada pela violência que sofreu, às vezes não sabem se foi um assédio sexual ou não. Muitas vezes mulheres me procuram e descrevem situações evidentemente de assédio sexual, em que elas não acham que é um assédio sexual, porque acham que assédio sexual é, na verdade, o que a gente entenderia como uma tentativa de estupro, por exemplo. Então falam, eu nunca fui assediada por ele, porque ele nunca tentou me beijar à força, nunca me jogou contra a parede. E aí, né, a gente sempre tem que explicar que, assim, tentar beijar à força, tentar usar a força para constranger sexualmente, não é assédio sexual, né? É tentativa de estupro, são questões mais graves, tipificações mais sérias. Então, isso já mostra também uma parte do problema, né? E aí eu acho interessante a gente fazer, a Luana falou no início, né, sobre tipo as violências de gênero em diferentes espaços. Eu acho muito interessante a gente fazer essa comparação do assédio com a violência doméstica. Eu antes de trabalhar com assédio, eu trabalhava com violência doméstica. Eu trabalhei com violência doméstica desde 2006, desde que saiu a Lei Maria da Penha. Ainda estava na universidade e a gente estruturou o primeiro núcleo de atendimento a mulheres em situação de violência doméstica no Núcleo de Práticas Jurídicas da UNB. E desde então trabalhei muitos anos com violência doméstica. E hoje, trabalhando com assédio sexual, me impressiona muito como os relatos são parecidos, tanto em termos de condutas né, do marido abusador e do chefe assediador, quanto de sentimentos que as mulheres vítimas que estão nessa situação sentem por conta dessas violências, né? Muito diferente, é muito diferente uma violência doméstica ou um assédio sexual são situações muito diferentes de, por exemplo, um furto que você passa na rua, né? Se alguém vem e puxa sua bolsa e leva e sai correndo, você identifica ali na hora que você foi vítima de um furto, você sabe quem qual foi o agente, né, dessa conduta, qual foi a ação específica, é algo ali muito bem delineado no tempo e espaço. A violência doméstica e o assédio sexual nem sempre acontecem assim, né? Nem sempre eles vão ter vão ser delineados tão bem no tempo e espaço. Tem alguém querendo fazer pergunta? Eu escutei. Não. Por enquanto não, Maíra. Tá. E aí, então, assim, as estratégias de constrangimento e controle do marido agressor são muito semelhantes às do chefe assediador, né? Eu já vi relatos de
estratégias de assédio que me lembraram muito a época de lidar com violência doméstica. Então, casos do tipo isolamento da vítima, redução ali da rede de proteção dela, o próprio ciclo da violência, que eu vou falar mais para frente. A gente vê muitas semelhanças, assim, bastante interessante isso. Tem também a naturalização das práticas violentas, né, e a invisibilização do privado, a invisibilização daquilo que acontece no que a gente considera espaço privado, tanto que, em alguns casos de assédio sexual, o assédio fica muito invisibilizado porque ali dentro daquele espaço de trabalho, ele é considerado como uma relação privada, ele é considerado como algo que não se fala a respeito, porque é algo privado. Então, às vezes, você tem um chefe que todo mundo sabe que usa ali a sua posição de poder para flertar, para dar em cima das suas funcionárias, e ninguém fala a respeito disso, ninguém endereça isso como uma questão, né? Invisibiliza aquilo como algo da vida privada dele, apesar de ser algo que acontece no ambiente de trabalho e é algo que o contexto de trabalho é muito relevante ali, né? Então, assim, essa naturalização das práticas violentas e essa invisibilização do privado funcionam para acobertar tanto a violência doméstica quanto o assédio sexual no trabalho. A gente também precisa aprender com a violência, com essa comparação, a desconstruir as cobranças que a gente faz em relação às vítimas, né? Perguntas do tipo, hoje em dia, a gente avançou bastante quando fala de violência doméstica, e a gente não fala, pelo menos idealmente, né? Mas eu acho que, de fato, avançamos bastante, assim, de ser mais raro encontrar, por exemplo, juízes que perguntam para a mulher em situação de violência doméstica, que faz cobrança do tipo, por que você não se separou antes? Por que você ficou tanto tempo, né? A gente já avançou o suficiente para entender a perversidade da violência de gênero e não fazer esse tipo de cobrança das mulheres, né? É muito mais complexo esse tipo de violência. E o assédio sexual do mesmo jeito, né? Então, esse tipo de cobrança de por que não denunciou na hora, por que não falou alguma coisa, por que esperou tanto, são cobranças muito injustas, né, às mulheres nessa situação. E a gente precisa avançar na consolidação desse entendimento. A fragilidade de consentimento, eu já falei a respeito disso, né, algo a sempre ser considerado, e a multiplicidade de obstáculos à denúncia. Às vezes não tem nem onde a mulher denunciar, para quem ela falar, tem uma série aí de obstáculos que eu vou até discutir mais detalhadamente à frente, e muitas vezes as mulheres denunciam sim, e nada acontece. Então, assim, mesmo com todos os obstáculos, muitas vezes as mulheres denunciam, mas não tem ali alguma consequência. Então, a gente está aprendendo muito, né? Acho que a gente tem muito a aprender com a comparação com a violência doméstica. O ciclo da violência no assédio sexual, né? Com certeza você já conhece esse caráter cíclico das violências de gênero, um entendimento bastante desenvolvido no contexto da violência doméstica, mas que a gente vê também se repetir nos casos de assédio sexual, né? A gente vê períodos de distensionamento, pedido de desculpa, essas tentativas de reparação, seguido por um aumento progressivo da tensão, que pode ser por meio de piadas, humilhações, comportamentos inapropriados, até que a gente tem um episódio de tensão máxima, né, como uma violência física, uma tentativa de estupro, um constrangimento com ameaça ou violência, e esse distensionamento, né, e a gente sabe que esse caráter cíclico também significa que toda vez que o ciclo se repete, a tendência é que os episódios de tensão máxima fiquem mais violentos, e que a mulher vai ficando mais isolada ali no local de trabalho. E, claro, a gente precisa também considerar as mulheres no sistema de justiça, né, como um obstáculo muito relevante aí, né. A gente precisa, evidentemente, contextualizar os instrumentos disponíveis de responsabilização, né, e eu sei que a Defensoria entende bem disso, e acho que é uma das instituições mais bem posicionadas para pensar em caminhos alternativos para além da responsabilização penal, né, para além da criminalização do assédio, para a gente pensar em outros caminhos. Por quê?
como vocês bem sabem e entendem profundamente disso, o nosso sistema punitivo, ele traz complexidades que podem ser verdadeiras barreiras para o enfrentamento efetivo do assédio sexual. Por ele ser muito seletivo de classe e raça, tanto na lente dos agressores quanto das vítimas, a aposta no sistema penal para resolver os casos de assédio sexual pode levar a gente a ter uma forma de responsabilização que só considere homens negros como possíveis assediadores e mulheres brancas como vítimas, né? Que seja muito desafiador responsabilizar efetivamente homens brancos e considerar efetivamente como vítimas de assédio mulheres negras. Então, esses desafios levam a gente a ver a necessidade de construção de outros caminhos, né, para essa responsabilização. Não só isso, como crimes sexuais são muito complexos de serem tratados no sistema de justiça, especialmente no sistema de justiça criminal. A gente tem aí vários exemplos de mulheres que foram destroçadas, né? Acho que não tem outra palavra, quando precisaram do sistema de justiça para responsabilizar seus agressores, seus estupradores. E é muito difícil isso, né? A contar com... É um sistema que está muito pouco preparado para acolher mulheres vítimas de crimes sexuais. E o acolhimento humanizado, também vou falar muito mais disso, especialmente na próxima aula, ele é fundamental, né? A gente está falando de trauma, a gente está falando de condutas, crimes e problemas que são muito prolongados no tempo, que deixam marcas muito profundas nas vítimas e no ambiente de trabalho. Então, a gente precisa considerar todas essas complexidades. E aqui, os aprendizados do compliance de gênero, né? Esse checklist do que a gente pode fazer na prática. E eu vi aqui que já são quase 6, eu vou parar um pouco, ver se tem perguntas, e aí qualquer coisa a gente volta e continua aí para essa parte mais prática do checklist, de cada coisa, mas fazer aqui um pequeno intervalo também, só para, não intervalo, mas uma pausa, só para não ficar também muito cansativo para vocês. Obrigada, Maíra. Vou só comentar, assim, né? A Lívia até colocou aqui um comentário de alguns números, né, que a gente obteve no nosso último censo de gênero. A gente teve 158 respostas positivas. Acredito que foi a pergunta de se já sofreu assédio sexual, né? E 90,5% dessas respostas positivas vieram de mulheres, né? Isso, ela confirmou aqui em relação ao assédio sexual. Eu acho que nunca é demais, né, a gente começar por aquela parte que você falou dos conceitos, da percepção da vítima mesmo em si, porque eu posso dar um testemunho pessoal, assim, de que quando eu sofri assédio sexual, numa instituição em que eu trabalhei previamente, eu nem sabia, eu já era formada em direito e tal, e eu nem sabia que aquilo que eu estava vivendo se chamava assédio sexual. E ninguém com quem eu compartilhei a situação também deu nome aos bois, né? Isso aqui é assédio sexual, né? E depois eu sofri um assédio moral, porque não compactuei, enfim, com aquele assédio prévio ali. E realmente você vê como você, com todo o entendimento que você tenha, porque eu me considerava uma mulher, tipo, super entendida, né? Como passa pela sua cabeça todas aquelas questões que você escuta, que eu escuto hoje das mulheres que eu atendo em situação de violência doméstica. Do tipo, o que será que eu fiz que ele entendeu? Tipo, eu devo ter feito alguma coisa para ter dado, eu dei espaço, né? Enfim. Então, realmente, essa percepção da mulher é muito singular, né? Assim, não adianta o conhecimento que você tem, a posição social que você ocupa, acho que aí a gente se coloca, claro, né? Tem tensões aí que vão trazer ainda mais dificuldade, né? A questão da raça, da classe e tudo mais.
Mas mesmo você estando num espaço privilegiado, você se coloca ainda nessa mesma situação, assim. Lívia colocou aqui mais dados. Lívia, você quer falar dos dados aqui do censo? Não sei se Maíra sabia, né, Maíra, que nós fizemos um censo de gênero. Não sabia, muito, muito interessante. Muito legal. Depois eu compartilho com você. Na verdade, nós fizemos esse censo e o curso, a formação continuada que a gente tem feito, é resultado também do que a gente apurou no censo, né? Obviamente que nem todas as pessoas que integram a defensoria participaram, responderam as perguntas, mas em relação ao assédio, né, sexual, tem lá, né, que 158 respostas positivas, é um número expressivo, considerando que se trata de defensoria pública, que é um espaço que a gente considera, né, um espaço diferenciado, e a gente percebe que não é. Em relação ao assédio moral, 24% das mulheres que participaram responderam positivamente, e é isso, e isso tudo que a gente faz, tem feito, na verdade, buscando consolidar uma política efetiva de relações, né, de gênero, para que a gente possa, eu estou bem interessada nessa parte prática aí que você vai trazer, né, ter você de volta aqui foi um pedido, daquele nosso primeiro encontro, e as pessoas ficaram muito interessadas, realmente falta, né, às instituições, de um modo geral, uma política concreta que combata esse tipo de situação, que é muito dura. Eu acho que todas nós, assim, mulheres, de uma certa forma, já passamos ou por violência doméstica ou por violência no trabalho, né? E é muito ruim, porque a gente se culpabiliza, a gente pensa que a gente deu margem, será que foi a roupa que eu vesti, que acabou? É o que você falou, né? A gente está reivindicando o tempo inteiro ocupar o espaço de trabalho, até quando a gente se veste, a gente fica pensando nisso, nesse tipo de coisa. Obrigada, Maíra, por estar aqui, e é muito bom quando a gente pode falar e todo mundo pode entender que, na verdade, não é algo individual, é algo coletivo. Não, perfeito, Lívia e Luana, assim, é exatamente isso. É muito, ainda tem uma dimensão especialmente cruel com assédio sexual, que eu acho, que como ele acontece no local de trabalho e como a gente precisa tá sempre, parece que a gente nunca está à vontade no local de trabalho, a gente está sempre, né, se provando, tentando ali mostrar que a gente merece estar naquele espaço, né? E aí o assédio sexual, ele vem muito no coração disso, e é isso que eu acho que é perverso, assim. Vou dar um exemplo comigo, né? Quando eu tinha 17 anos no colégio, né, no terceiro ano do colégio, e assim, me preparando para fazer o vestibular, que é um momento super difícil, né? Eu queria fazer direito na UNB, uma prova complicada, e eu sempre fui uma aluna muito dedicada, muito estudiosa, e tinha um professor de redação no meu colégio que era considerado, assim, muito, muito legal, os alunos gostavam muito dele, ele, sabe, passava a caminho para a gente ler, e ele gostava muito das minhas redações, sempre me dava nota boa, e aquilo para mim era muito encorajador, assim, eu achava que era um sinal ali de que eu era uma boa aluna, tal, né? Era um reforço muito positivo. E aí um dia esse professor assim, deu em cima de mim, me chamou para ir na casa dele, sabe? Falou que estava interessado em mim. Eu tinha 17 anos no terceiro ano. Então, além de toda a culpa, né, de pensar justamente isso, que será que eu fiz para ele achar que tinha algum espaço para esse tipo de coisa? Eu nem sei, mas na época ele devia, assim, ter mais de 40 anos, era algo completamente inapropriado. Mas, por muito tempo, e eu nem percebi isso, o tanto que me afetou profundamente isso, eu só fui perceber quando eu fui fazer o meu doutorado, e eu fiz com a Nancy Fraser, que é uma das maiores referências para mim, né, da filosofia política feminista, e eu estava muito feliz de fazer o doutorado com ela, me sentindo assim, né, muito, muito bem, e assim, feliz mesmo de ser ela,
E eu lembro de pensar, nossa, que legal, eu estou indo fazer meu doutorado com a Nancy Fraser, mas imediatamente depois eu pensei, ainda bem que é uma mulher. E é uma mulher, uma senhorinha de mais de 70 anos, porque não tem nenhuma dúvida de que eu consegui isso, de que isso está acontecendo pela minha competência e não por nenhuma outra razão. Então, assim, por mais que a gente saiba que o assédio sexual é esse exercício de poder, ele atua de uma forma, e aquilo que a Lona falou, né? A gente estuda gênero, a gente sabe como essas violências acontecem, a gente está informada, mas ainda assim isso pega num lugar da nossa autoestima, de duvidar da nossa capacidade, né? Além de toda a violência em si, ainda tem essa perversidade a mais de fazer a gente duvidar da nossa competência de estar naquele espaço, de achar que será que a única razão de eu estar aqui é porque tinha um homem que estava afim de mim, estava com segundas intenções. Isso é muito cruel para gente, para quem está constantemente precisando reivindicar, sentindo a necessidade de reivindicar o espaço de trabalho, né? Então, eu acho que o assédio sexual traz esse elemento aí que muitas vezes quem nunca passou por isso nem entende, né, como machuca e como afeta mesmo. Mais algum comentário, pergunta? Podemos continuar? Eu vi uma mãozinha levantada. É verdade, tinha. Foi, alguém levantou a mão e depois foi o Eldo, depois ele abaixou. Não sei se ele levantou sem querer. Você quer falar, Eldo? Flavinha ligou a câmera ali. Vitória Dantas. Vitória levantou a mão. Eu ia falar, mas quem levantou a mão tem direito de ir antes, porque eu já entrei sem levantar a mão, sem respeitar os protocolos virtuais. Vocês são muito gentis, sempre entre si. Então, Vitória, pode falar primeiro. Boa tarde. Doutora, eu queria saber assim, eu acho que a senhora até falou, mas só para confirmar. No caso do assédio moral ou sexual, uma só conduta não se configuraria o assédio sexual? Porque o moral tem que ser reiterado, não é? Mas aí no sexual, uma só conduta já bastaria para se configurar? Com certeza, já basta. É que, em geral, demora um tempo, né? É muito... Nem sempre os assediadores, eles atuam muito na zona cinzenta, né? Levando ali aos limites. Evidentemente, por isso que é outra comparação interessante com a violência doméstica, né? Dificilmente um agressor, um marido agressor, a primeira vez que ele comete alguma violência doméstica vai ser uma agressão física, vai ser um tapa, né? Começa com algo do tipo, tem certeza que você vai sair com essa saia desse tamanho, não é melhor trocar de roupa? E da mesma forma, um chefe assediador, dificilmente a primeira investida dele, o primeiro constrangimento vai ser tentar beijar à força ou, enfim, passar a mão, algo desse sentido. Óbvio que pode acontecer, pode ser a primeira investida e assim, para não ter nenhuma dúvida sobre a sua pergunta, sim, pode acontecer numa única vez e configurar com uma única conduta o assédio sexual. Mas pode ser que ele seja muito progressivo, do tipo começar com um elogio que te deixa desconfortável, um comentário sobre a sua roupa, ou enfim, algo que vá te deixando ali desconfortável no ambiente de trabalho. Inclusive, Vitória, um conselho, né, que eu sempre dou para as minhas clientes é que se você acha que está passando por uma situação de assédio, que acha que está, enfim, que tem algum desconforto ali no seu ambiente de trabalho, eu sempre dou o conselho de começar a fazer um diário. Mesmo que você, enfim, não tenha muita certeza se é assédio ou não, o que está acontecendo, se você vai querer denunciar ou não, ainda que seja o caso, comece esse diário, comece a escrever, assim, bota a data e escreve ali
a conduta que te deixou meio desconfortável, o que seu chefe falou que você ficou meio assim, tenta descrever como é que você se sentiu e descrever objetivamente o que aconteceu, ainda que você não vá usar isso, ainda que jamais você pense em denunciar, ou que você até mesmo avalie que seja um assédio ou não, vai escrevendo, porque, em geral, o assédio sexual, por ser essa violência de gênero muito prolongada no tempo, em geral, ele também tem essa característica de, depois de um tempo, a gente nem mais se reconhecer, assim, muitas clientes minhas, elas começam quando elas chegam até mim, elas estão numa situação, assim, que elas mesmas falam, eu não sei como é que a situação chegou até esse ponto, porque, sabe, como é que foi se deteriorando tanto, a gente passa até a duvidar de nós mesmos, assim, será que isso aconteceu mesmo? Por que enfim, é confuso, bem, mexe muito com a gente, né? E aí você ter isso documentado de alguma forma te ajuda até a voltar a entender como é que foi esse processo, como é que se chegou até esse ponto, enfim. Mas, sim, bem objetivamente respondendo a sua pergunta, pode ser uma conduta única, definitivamente, mas também pode ser essa trama mais complexa e, em geral, é assim que ele se apresenta. Tinha outra, a Lívia, né, que queria falar. Flávia e depois Lívia. Então, gente, boa noite. Eu queria, em primeiro lugar, parabenizar o Nudem e a ESDEP por abrir esse espaço, porque eu acho que, mesmo nós que somos da área do direito, como mulheres, temos dificuldade para identificar esse tipo de situação. Então, a gente precisa falar sobre isso. Eu já tive uma experiência parecida com a que a Luana relatou. E foi muito interessante assistir a essa primeira parte da aula, porque a coisa se desenrolou de uma forma em que todos aqueles conceitos foram aparecendo. E eu ia falar justamente sobre essa sugestão do diário, que quem me ensinou isso foi uma defensora muito experiente lá do Rio, no grupo do Nudem, e ela falou, né, quando a gente atender pessoas assim, para dar essa orientação, porque são tantas coisas sucessivas que a memória da gente depois vai ser difícil de pescar tudo e colocar numa ordem cronológica, né? Quando eu era estagiária do TJ, não aqui na Bahia, em outro estado, foi uma situação assim bem terrível que aconteceu. Eu era estagiária em uma vara que não era uma vara de violência doméstica, mas julgava todos os casos de violência doméstica. E o juiz, que era o substituto da juíza que lá trabalhava, ele tinha uma conduta extremamente imprópria. Só que além dele gozar de todo o prestígio do cargo de juiz e toda a blindagem que isso confere, há alguns anos atrás, imagine se hoje a gente pouco fala sobre isso, vou aqui entregar a minha idade, imagine lá nos idos de 2006, que é quando eu era estagiária de Direito. Então, a gente não conseguia identificar isso, e ele era extremamente inadequado. Para vocês terem uma ideia, como ele não sabia o nome da gente, ele começou a me chamar por o nome de uma atriz. Ele falava, você parece com a fulana de tal. E eu, nossa, mas eu nunca ouvi falar dessa atriz, mas deixei para lá. E aí, um dia, um servidor do cartório estava perto e alguns advogados, e quando ele me chamou disso, todo mundo riu. Aí eu fui olhar no Google e era uma atriz pornô. E ele colocava apelidos nas estagiárias, ficava fazendo perguntas sobre a vida sexual não, sobre a vida, assim, se você tem namorado, coisas assim. E era uma situação extremamente incômoda. E quando as estagiárias começaram a não querer levar que é processo físico na época, né? Quando as estagiárias começaram a não querer, e isso era com várias meninas, né, estagiárias e tal. Quando a gente começou a não querer levar os processos no gabinete dele, o que se cogitou é que a gente precisaria contratar um estagiário homem para poder levar. Tipo assim,
Olha a solução. Vejam como o assédio foi se desenrolando de várias formas, e isso acabou resultando numa discriminação no ambiente de trabalho, porque, tipo, então vamos contratar um homem, sabe? Então, assim, e isso foi uma coisa que eu só fui compreender muitos anos depois, quando eu fui estudar gênero, depois que eu me formei, depois que eu vim para a defensoria, que eu fui atuar nessa área de defesa da mulher, que eu fui aprofundar meus estudos de gênero e tal, porque até pouquíssimo tempo isso era uma coisa que eu sequer tinha processado. E na época também era muito minimizado por todas as outras pessoas do ambiente. Tipo, todo mundo sabia que esse juiz tinha essa conduta, mas era extremamente minimizado no sentido assim, deixa de ser reclamona, ele só tá te elogiando porque você é bonita. Você tá sendo fresca. Tipo, você também é cheia de não me toque, sabe? Inclusive, a primeira estagiária que reclamou ficou taxada de tipo, a fresca não me toque. E foi bem assim, complicado. E na época também existia muito menos discussão sobre gênero, muito menos empoderamento feminino, né? Veja, isso aconteceu. A única rede social que existia na época era o Orkut, então não tinha esses debates que hoje acontecem muito propulsionados pelas redes sociais. Então a gente era, assim, bem. Não tinha essa consciência, né, sobre as questões de gênero, sobre as discriminações aí inseridas. Só que, analisando em retrospecto e com todos os conceitos que eu tenho hoje, alguns que eu aprendi na aula de hoje, o que mais me chama a atenção é isso, é como que foi uma conduta de assédio reiterada com várias estagiárias e servidoras também do TJ, que acabou resultando numa conduta discriminatória no ambiente de trabalho, porque a solução foi contratar um estagiário homem, que foi o que foi feito. Nossa, eles ainda fizeram isso, contrataram um estagiário homem para resolver o problema. Porque, embora esse juiz fosse um juiz substituto, ele atuava com muita frequência, porque foi um período em que essa juíza titular teve um problema de saúde, então ela ficou muito tempo afastada. Então, esse juiz substituto, ele ficou, assim, era muito frequente. Então, foi um problema que não foi, assim, só eventual, né? Acabou persistindo, assim. Não, e não adianta também, porque é um juiz que vai rodar as varas e vai ter sempre essa conduta, né? Então, enfim. Nossa, eu sinto muito, é realmente muito lamentável. O que sou eu, né, Luana? Na verdade, Flavinha, sinto muito também. Obrigada também pela sua coragem de trazer esse relato. Eu confesso que eu fiquei um pouco constrangida de relatar as situações pelas quais eu passei quando eu falei, mas é importante porque muitas pessoas aqui, principalmente estagiárias mesmo, né, servidoras, enfim, passam por essa situação e às vezes ficam sem graça de falar, tanto porque se culpabilizam, por todas aquelas razões lá que Maíra colocou, né? E é importante que a gente deixe não esse espaço em si, mas assim, que a gente possa criar um mecanismo realmente de recebimento desse tipo de denúncia, que você não teve na época, nem eu tive, enfim. E isso é muito engraçado, assim, quando eu trabalhei no serviço público a vida inteira, então, assim, o serviço público também, no serviço público também acontece muito isso. O que eu ia perguntar, Maíra, era só sobre a questão primeira questão da hierarquia, eu ia perguntar primeiro sobre essa questão da diferença, né? Porque a gente vive num país que a gente tem um deputado que posta foto com o cara que agrediu, que violentou, que tentou matar Maria da Penha, ninguém mais, ninguém menos do que Maria da Penha, justificando, de uma certa forma, a atitude, querendo ouvir o lado dele. Então, assim, isso que aconteceu com Flávia, há tempos atrás, você que é chata, ele só está te elogiando, é brincadeira, o que é isso? Então, assim, hoje a gente está menos tolerante para isso, mas ainda assim temos que estar o tempo inteiro resistindo, ocupando e para que não volte, ou que para avançar, né, ou para pelo menos se manter onde a gente conseguiu estar, que é pelo menos não passar tão batido esse tipo de coisa. Mas é isso, porque os homens, principalmente, que estão aqui, que nos ouvem, e os que vão ouvir depois, porque
essa palestra e esse curso vai ficar disponível. Qual é a diferença, né, de um elogio que pode acontecer? Eu acabei de fazer um elogio aqui para a Luana, e outra pessoa pode fazer um elogio do gênero masculino também, fazer esse tipo de elogio, para um assédio, para o que é assédio, né? Você chegou a falar sobre o que te deixa desconfortável, o que não é, né? O que também é mais insistente, é mais, né? Eu acho que é um pouco por aí, e também falar sobre hierarquia. Eu acho que no conceito, por exemplo, do CNJ, não consta, né, nada relacionado à hierarquia. Então, perguntando se esse assédio ele pode acontecer também em relações de mesma posição, né, no trabalho. Eu achei muito boa a resolução do CNJ não trazer a necessidade de hierarquia, como a gente tem no Código Penal, né? Na tipificação do Código Penal, precisa, né, da relação hierárquica. Mas a gente sabe que o assédio sexual nem sempre acontece com uma relação hierárquica. Ele está ligado a relações de poder, que não necessariamente tem a ver com hierarquia no local de trabalho. Pode ser um colega da mesma função que você, mas que tem ali certo poder, certa vantagem ali no ambiente de trabalho de alguma forma. Eu acho essa pergunta muito boa, porque eu sempre, não sempre, mas assim, frequentemente nessa linha de trabalho, eu sou acusada de querer criminalizar o flerte, e isso que se diz, nossa, mas estava só elogiando, não se pode mais elogiar, como se fosse algo assim de protocolar e enfim, tolher as relações interpessoais, né? E eu acho assim algo muito eu não sei se é pueril ou se é mesmo uma fé esse tipo de argumentação, porque enfim, as coisas realmente estão mudando muito, né? E recentemente a gente teve essa resignação, por exemplo, do Cuomo, né, o governador de Nova York, por assédio sexual. E as acusações contra ele eram, assim, toques inapropriados, que ele abraçava as mulheres, elas ficavam constrangidas, e, enfim, era muito mais nesse sentido, e ele foi afastado por assédio sexual. E aí teve muita essa discussão, né? Ele mesmo falou isso, que ele foi mal interpretado, que na verdade ele é uma pessoa carinhosa mesmo, que ele não queria ter constrangido ninguém e tal. E o que a gente vê é que a gente não vai ter respostas simples para essas perguntas, né? Especialmente essa pergunta que você está fazendo, assim. Não se pode mais elogiar está errado, enfim, abraçar está errado no local de trabalho, a gente tem que proibir. Eu acho que isso é a pergunta, não é a melhor forma de se pensar sobre isso. Eu acho que os tempos estão mudando muito, e muito rápido, e a grande mudança não é sobre o que pode e o que não pode. A grande mudança é quem vai ser ouvida sobre isso. Porque até então, isso era decidido numa mesa composta só por homens, né? As decisões sobre o que era legal, o que não era, o que era permitido, o que não era no ambiente de trabalho, eram tomadas, decididas e executadas por homens, e a gente que aguentasse isso. E agora a gente passa por um momento em que nós vamos ser ouvidas, nós estamos sendo ouvidas em relação a isso. Então, não é sobre o que pode e o que não pode, objetivamente ali as condutas, é quem a gente vai ouvir sobre esse desconforto, quem que vai estar legitimada para falar sobre um desconforto, quem que não vai precisar ouvir. Isso é besteira. É isso que não pode mais acontecer. O momento que a gente traz um desconforto, o momento que a gente fala, olha, comentários sobre a minha roupa me deixam desconfortáveis no ambiente de trabalho, o que tem que acontecer ok, então a gente não faz comentário sobre a sua roupa no local de trabalho. Então esse vai ser um local de trabalho em que esse tipo de comentário vai ser evitado. E não mais, isso é besteira sua. Então, essas negociações elas vão ser difíceis, elas vão tomar tempo, mas eu acho que o grande avanço
é que as decisões sobre o que é e o que não é aceito não são mais tomadas exclusivamente pelos homens. E é isso que é a grande mudança, né? É isso que está desestruturando e está causando aí tanta ansiedade, porque a gente não pode esquecer que a impunidade em relação ao assédio sexual, ela foi, por séculos, um grande privilégio dos homens no local de trabalho. E a gente falar sobre isso e querer alterar as regras do jogo, a gente querer estar nessa mesa de negociação sobre o que vai e o que não vai ser aceito, é uma perda de privilégio deles. E, às vezes, perdas de privilégios vão trazer ali momentos de tensionamento. Então, eu acho que é por aí que a gente tem que se pensar e, eventualmente, escrever isso, essas condutas. Eu acho que a gente tem que pensar sobre isso. Na universidade onde eu estava antes, onde eu dou aula, né, agora remotamente, né, porque eu estou em São Paulo, mas em Nova York, em New School, a gente fez um código de conduta. E teve uma grande discussão sobre permitir relacionamentos íntimos entre professores e alunos. E foi uma discussão, enfim, no final foi proibido os relacionamentos entre professores e alunos, né, é uma faculdade, eram alunos maiores de idade, mas ainda assim foi proibido. Mas a grande... não foi uma proibição que foi imposta de cima para baixo, falar, não, então vamos resolver esse problema, vai proibir. Não, foi uma grande conversa que se teve, né, foi um processo que demorou 2 anos para escrever esse código de conduta, em que teve a participação ali dos membros daquela comunidade, se chegou a essa conclusão, depois de muito debate. Eu acho que é esse momento de conversar sobre essas coisas, sobre essas condutas, de finalmente a gente poder ser ouvida sobre aquilo que nos deixa desconfortável no local de trabalho, e ouvidas mesmo, sem ser dispensadas como frescura, como uma hipersensibilidade, é o mais importante, aproveitar esse momento e construir esses espaços em que a gente pode falar sobre as condutas. Aí o resultado disso, acho que vai depender muito de local para local. E vai mesmo, é cultural, é local, é do ambiente de trabalho, enfim. E vai mudar, vai evoluir, vai estar sempre sendo pensado e repensado. Mas ter o espaço para falar sobre isso, acho que é a grande mudança. E aí tinha alguém de mãozinha levantada também, que eu... Foi, Lucas levantou, não sei se foi sem querer. Lucas, não, foi sem querer não, é porque eu fiquei meio empolgado para poder não correr o risco de perder, só que depois você respondeu. Mas foi basicamente porque como é que eu posso falar? Eu queria perguntar para ver se eu tinha entendido bem, mas assim, já que eu abri, né? Eu fiquei na sensação de que a ideia aqui é forçar a perceber que existe uma estrutura que obriga a não ouvir a mulher. E agora estão falando, não, a gente precisa pautar esse assunto. Aí eu tive a sensação que já foi respondido na própria pergunta da doutora Lívia. Aí depois por isso que eu baixei. Eu tô vendo assim que eu sou muito ruim em resumir, que toda vez que eu tento falar, eu sou muito prolixo. Não, mas foi exatamente isso, Lucas. É isso, assim, né? A gente... Essas estruturas de silenciamento, gostei. Você colocou muito bem. Mais alguma pergunta ou comentário? Ou seguimos? Só comentando aqui um pouquinho, Maíra, que que eu achei interessante agora no final, quando você trouxe esse olhar do homem, né? Que quando a gente começa a falar sobre isso, eu percebo que os homens ficam muito, assim, curiosos, assim, então o que é assédio? Tipo assim, várias conversas que eu já tive, assim, eu vi que o homem se colocava no lugar de, então, será que eu já fiz isso? Mas então, o que é assédio para você, né? E querendo o que é e o que não é realmente, né? E eu acho que é importante ver que não passa por aí, né? De definir exatamente o que é e exatamente o que não é. Eu me lembro que na situação que eu narrei, né? Logo no começo, que, enfim, foi justamente parecido com a situação que Flavinha trouxe, era um chefe substituto do meu chefe, né? E aí, quando se instaurou essa situação, eu liguei para o meu chefe anterior, né, e falei, olha, eu vou sair dessa função, era um serviço público, né, tinha estabilidade, mas eu tinha uma função, né, ganhava um pouquinho mais para assessorar. Falei, olha, eu vou pedir para sair dessa função, porque está acontecendo isso e isso. E aí esse meu chefe falou, não, espera que eu vou resolver, né, vou tirar ele daí e tal, e foi o que aconteceu realmente. Mas aí, quando esse meu chefe voltou,
ele veio muito assim, eu sentia muito isso dele, mas exatamente o que ele fez. Ele não queria perguntar o que ele fez, não era para, sei lá, né, para ver a responsabilidade do outro cara lá que tinha saído, era muito mais para ver assim, então será que isso eu também fiz, né? Se coloca muito isso no lugar de, opa, então isso aqui, eu acho que esse diálogo é importante, né? Mas saindo disso, o que é, o que não é. E a disposição para ouvir, né? Acho que isso é muito importante, né? Tá aberto a ouvir. E a gente tem muitas vezes a gente inicia essa conversa e eu acho que a gente precisa ter maturidade para ter essa conversa também, né? Que a gente fala de condutas problemáticas, aí alguns homens reagem assim, não, mas então você está me chamando de machista, você está falando que eu sou machista. E, enfim, não, não é uma... Ninguém precisa ser um monstro machista para cometer assédio. Você pode cometer assédio mesmo, enfim, sendo uma pessoa que está ali num caminho de tentar não ser machista e tal. Então, eu acho que a gente tem que ter muita maturidade, tranquilidade e abertura, né, para fazer essas conversas, que são conversas difíceis. Eu concordo com a Lívia, eu acho ótimo, todos os homens se façam essa pergunta mesmo, né, assim como eu, como pessoa branca, preciso sempre estar me perguntando e me autocriticando e avaliando em relação a possíveis comportamentos racistas. A gente precisa ali, os homens precisam se engajar mais nessa responsabilidade de entender enfim, se os seus comportamentos estão ali constrangendo as mulheres, estão reproduzindo o machismo, né? Eu acho que é um exercício constante. Bom, eu vou continuar um pouco, então, na parte mais prática, no checklist, e a gente vai avançando e volta para as perguntas depois. Deixa eu compartilhar aqui. Bom, esse checklist aqui é algo que, enfim, acho que ajuda muito a gente visualizar os caminhos, né? Que a gente já falou bastante dos problemas, falou aí do que a gente quer corrigir, e nem sempre a gente sabe como, né? Como botar a mão na massa e começar a fazer as coisas. Então, aqui vai esse checklist bem rápido. O que não dá tempo de falar hoje, eu continuo na semana que vem. Mas eu vou passar por cada um deles nos próximos slides, que eu acho que vai ficando mais bem desenhado, assim, né? O que pode ser feito. Basicamente, né, esse checklist é uma imagem rápida para ver e avaliar em que condição aquela instituição, a organização está no preparo para endereçar casos de assédio sexual, né? Então, tem um canal de denúncia dentro da instituição, tem uma identificação de onde a pessoa pode ir para denunciar, caso passe por alguma situação que queira reportar, tem um fluxo procedimental, ou seja, já foi definido quando uma denúncia chega, quem avalia, quais são os encaminhamentos possíveis, quais são as consequências para aquilo, tem regras de conduta previamente estabelecidas, tem um código de conduta interno que diz o que é adequado, o que não é, isso é comunicado de maneira bem estabelecida a todos, existem estratégias ali dentro de responsabilização dos envolvidos que vão além da punição, mas que também buscam a reparação às vítimas e restauração do ambiente de trabalho. A instituição faz avaliações periódicas para avaliar, para tirar a temperatura do ambiente de trabalho com esse recorte de gênero. Existem espaços permanentes para endereçar desconfortos, que não sejam ainda um assédio especificamente, mas sejam desconfortos que podem ser pensados e trazer reflexões sobre estratégias assim, de endereçamento. Tem estratégias dentro da organização de letramento e de formação na temática. Então, isso, assim, bem para a gente entender um pouco, seria, assim, o kit básico para ter aí dentro de uma organização, de uma instituição, uma estrutura que seja capaz de responder e de fazer efetivamente o enfrentamento do assédio. Aí vamos ver cada uma delas, assim.
Canais de denúncia, fluxo procedimental e regras de conduta. Os canais de denúncia, eles são instrumentos bastante importantes, assim, em geral, ou ouvidoria ou alguém da RH assume essa responsabilidade, mas é muito importante que os canais de denúncia tenham autonomia, óbvio, né, de quem recebe essa denúncia, seja autônomo, né, então a gente sempre estabelece um canal de denúncia que seja capaz de lidar com, assim, esse é o parâmetro, né, que seja capaz de lidar com uma denúncia da maior autoridade daquele espaço, né, então, dentro da defensoria, né, se, por exemplo, o defensor geral for acusado, houver uma denúncia de assédio contra o defensor geral, tem hoje um espaço, um canal de denúncia com autonomia o suficiente para fazer essa investigação e esse encaminhamento? Aí esse normalmente é o parâmetro, né? Se a gente vai num tribunal e pensa assim, caso um desembargador, caso o presidente do tribunal seja denunciado por assédio, o canal de denúncia vai ter autonomia o suficiente para lidar com essa denúncia, né? Esse é o parâmetro. Dentro de uma empresa, se o CEO for acusado de assédio, o canal de denúncia tem autonomia suficiente para encaminhar essa denúncia, fazer essa investigação? Isso é muito importante. E o treinamento de quem recebe essas denúncias. Na semana que vem eu vou falar sobre essa investigação informada por trauma, que tem funcionado muito, assim, ela é bem prática, porque lidar com casos de assédio requer um treinamento específico. É um momento em que não só a pessoa, quem recebe essa denúncia, vai precisar acolher a pessoa que está fazendo o relato de assédio, mas vai precisar também construir o caso para levá-lo adiante, né? Então, é uma dupla função e ambas as funções são muito demandantes. Acolhimento é muito difícil e organização de um caso que efetivamente leve à responsabilização também é difícil, né? Então, é uma função que às vezes é muito difícil, é muito complicado uma pessoa só concentrar, né? Você vai precisar aí de pelo menos uma dupla para receber essas denúncias, assim, uma pessoa que fique mais focada no acolhimento e uma pessoa que fique mais focada no endereçamento, né? Então, é complexo um canal de denúncia, né? Não basta ser só um lugar onde você manda a denúncia, né? Onde você manda um relato. Existe uma discussão hoje que a gente sempre faz quando está falando de canal de denúncia, que é a possibilidade de envio anônimo. E é uma discussão um pouquinho complicada, eu entendo outros posicionamentos. Na nossa prática, o que a gente tem visto nós somos, assim, né, na prática da consultoria, dos lugares onde a gente vai instalar canal de denúncia, em geral, o que a gente orienta é a impossibilidade de fazer investigação, encaminhamento de uma denúncia anônima, né, até para uma vedação constitucional e para uma inviabilidade prática mesmo, né? Como é que você vai investigar uma denúncia anônima, né? Como é que você vai garantir aí um mínimo de contraditório, de ampla defesa, né? Ainda que seja algo não judicial, não judicializado, pré-processual, enfim, ainda assim você precisa garantir um mínimo de possibilidade de defesa, né, da pessoa, e uma denúncia anônima não permite isso. Então, mas canais de denúncia que possibilitem envio anônimo tem uma vantagem de, apesar de não ser possível pegar aquela denúncia e fazer uma investigação e dar um encaminhamento específico daquele caso, a denúncia anônima, ela permite uma tirada de temperatura do ambiente de trabalho. Então, ela, ainda que quem receba isso não possa dar um encaminhamento, se existe aí uma integração, né, entre a gestão e a organização, um RH, por exemplo, consegue organizar os relatos anônimos para entender um pouco do que está acontecendo no ambiente de trabalho. Então, pode ser um elemento para a avaliação do ambiente de trabalho. Não para a avaliação da pessoa que está sendo denunciada, mas para a avaliação do ambiente de trabalho mesmo.
encoraja as pessoas a denunciarem, a relatarem episódios que talvez não sejam assédio, mas que elas queiram levar ao conhecimento dos gestores, dos responsáveis, e que fique ali como um insumo mesmo de avaliação do ambiente de trabalho. É algo que tem funcionado muito bem. A gente trabalha com canais de denúncia, os canais de denúncia que possibilitam envio anônimo, eles conseguem dar mais instrumentos para os gestores entenderem o que está acontecendo no local de trabalho. Apesar de não ser possível a investigação, pelo menos no nosso entendimento, do caso específico, em caso de envio anônimo. E o estabelecimento de um fluxo para recebimento e encaminhamento de uma denúncia, né? O fluxo procedimental, ele é muito importante, não adianta só ter o canal, só ter ali onde ir para denunciar, se a pessoa não sabe e se a instituição não estabeleceu qual vai ser o fluxo, quem vai avaliar essa denúncia, como é que vai ser o procedimento de investigação, quais são as fases, como é que se dá a conclusão, quais são as possíveis consequências, quem tem o poder decisório, enfim, o fluxo é fundamental, né? O canal de denúncia, estabelecer um canal de denúncia sem um fluxo procedimental pode ser um grande risco institucional, porque se um canal de denúncia não é efetivo, se é confuso, se expõe a vítima, se é ineficaz, se não dá em nada, se reforça a violência sofrida, enfim, se acaba legitimando condutas inapropriadas, o descrédito institucional acaba sendo tão grande que aquele canal de denúncia é difícil até recuperar, né? Então, a criação de um canal de denúncia, ela precisa necessariamente ser apoiada e vir junto com o estabelecimento de um fluxo para o recebimento e encaminhamento da denúncia. Sobre as regras de conduta, elas também precisam estar bem estabelecidas, né? É claro que essas definições ajudam muito, mas quanto mais a gente desenvolve as regras de conduta, mais a gente consegue fazer essa comunicação com as pessoas daquele local de trabalho, com os servidores, sobre o que é aceito e o que não é naquele ambiente de trabalho, que era a conversa que a gente estava tendo agora. E, pela nossa experiência, os processos coletivos para estabelecimento dessas regras de conduta acabam funcionando melhor, né? Apesar de serem mais longos, tomam mais tempo, mas eles acabam gerando uma legitimidade e ganham ali uma atração no ambiente de trabalho que trazem uma chance deles serem implementados mais integralmente, mais concretamente, maior. Então, assim, às vezes algumas estratégias, né, que a gente tem desses processos coletivos, a gente entra no ambiente de trabalho e propõe ali um código de conduta, inclusive o fluxo para recebimento também. E aí submete isso ao escrutínio e à opinião de todos os participantes daquele ambiente de trabalho, de todos os funcionários. E os funcionários podem opinar, podem fazer sugestões pontuais, depois a gente organiza todas essas sugestões e abre para discussão. Ou, aí vai depender muito do tamanho da organização, mas ou em workshops temáticos, grupos específicos, até submeter, até aquele texto estar pronto e maduro para ser votado numa assembleia geral, ali com todos aquele do ambiente de trabalho. Às vezes são processos muito longos, e longos mesmo assim, de 1, 2 anos, às vezes são processos que a gente consegue fazer em alguns meses, mas o ponto todos ali daquele ambiente de trabalho são envolvidos nessa discussão. E isso já ajuda muito, já nos avança muito na parte de comunicação daquilo, né? É muito mais efetivo do que montar uma comissão de 5 pessoas que vão escrever o código e aí vai publicar uma normativa interna, e essa normativa todo mundo tem que ler e aceitar e pronto, e é isso, né? Isso acaba não sendo tão efetivo, né? Então, esses processos coletivos são mais trabalhosos, com certeza, mas o que se gasta, digamos assim, de trabalho no momento de produção, se economiza lá na frente no momento de implementação. Então, eles acabam funcionando muito bem. E são momentos muito interessantes, que são momentos que a gente consegue ter essas discussões que a gente estava tendo agora há pouco. O que pode, o que não pode, pode elogiar ou não pode, enfim, tudo isso ajuda ajuda a instituição, porque a instituição são as pessoas ali que fazem a instituição, né? Ajuda a instituição a amadurecer esses entendimentos, né? E cria e
códigos de conduta muito bem lastreados pela prática daquele espaço. E, claro, a comunicação inequívoca sobre as regras de conduta. Elas precisam estar acessíveis para todo mundo e precisam ser comunicadas com frequência. Responsabilização, reparação e restauração, né? Eu sempre digo que para assédio a gente não pode nem ter bodes expiatórios, nem complacência, né? A gente precisa de uma responsabilização efetiva. E isso se aprende muito com o paradigma da justiça restaurativa, que eu vou falar um pouco mais, acho que na aula que vem, não vai dar tempo de falar hoje, mas a gente precisa de uma responsabilização efetiva, né? A gente não pode achar que afastar uma pessoa denunciada por assédio, por exemplo, vai resolver o problema. Às vezes o afastamento faz parte ali do conjunto de soluções para aquele caso, mas achar que vai afastar a pessoa, mudar ela de lugar e que o problema está resolvido, não é besteira pensar isso, né? Porque essa pessoa pode ser que continue assediando nos outros lugares onde elas vão. E a outra é que um ambiente em que um assédio sexual grave ocorre, ou um ambiente em que as microagressões, as violências de gênero são muito ali frequentes, né, são muito toleradas, naturalizadas, acaba gerando assim, uma terra arrasada daquele ambiente de trabalho que precisa ser recuperado ativamente, né? Não só isso, como a gente precisa reparar as vítimas, né? Um dos maiores defeitos do nosso paradigma adversarial, do sistema penal, do sistema punitivo, é esquecer da vítima, né? É apagar a vítima. Vocês, defensores, entendem bastante disso, especialmente nos casos de violência doméstica. Então, trazer a vítima de volta a esse processo, pensando na reparação a ela, na reparação pelo que ela passou, e aí, enfim, às vezes, assim, eu já vi casos de assédio graves em que a única coisa que as vítimas queriam, desculpa, era o reconhecimento de que elas passaram por um assédio, e elas não tiveram isso da empresa onde elas trabalhavam. Elas queriam que tivesse assim, uma devolutiva da investigação falando, olha, de fato, vocês passaram por um assédio, a gente sente muito por isso, e a gente está aqui tomando as medidas necessárias para que nenhuma outra mulher passe por isso, e vocês vão ser reparadas nesse sentido, a carreira de vocês vai enfim, ser reparada, os danos que a sua carreira sofreu vão ser reparados dessa forma, enfim, pensar em maneiras de apoiar né, quem é vítima de assédio é muito importante, não apagar as vítimas desse processo. E a reconstrução do ambiente de trabalho, né, pensar em estratégias para recuperar ali a confiança, a salubridade, a dignidade, né, daquele ambiente, assim, né, reconstruir ativamente. O ambiente de trabalho em que um caso de assédio grave aconteceu, ou que estava muito naturalizado as práticas de microagressões, mesmo menores, ele não vai ser recuperado automaticamente, né? A gente precisa pensar em estratégias para recuperar esse ambiente de trabalho, para reconstruir a confiança dos servidores, dos funcionários naquele ambiente e fazê-los sentir seguros novamente. E eu vou falar dos aprendizados do paradigma restaurativo na semana que vem, que é muito interessante para a gente, assim, no endereçamento de casos concretos. As avaliações periódicas e os espaços permanentes de troca, eles são muito importantes nessa tirada de temperatura, né, do ambiente de trabalho. Quanto mais a gente consegue endereçar problemas menores antes que um assédio aconteça, antes que casos mais graves, né, aconteçam, melhor, né? Então, quanto mais a instituição for proativa nesse endereçamento, melhor. Então, uma das coisas que a gente faz, por exemplo, é a etnografia institucional, é a avaliação do ambiente de trabalho, né, ali por pessoas treinadas em etnografia que fazem uma observação qualificada para ver quais são as condutas problemáticas, se tem... a gente consegue identificar, por exemplo, uma frequência de piadas homofóbicas. Isso é um sinal para a gente de que aquele ambiente de trabalho pode ter problemas, né? Não só pelas piadas homofóbicas em si, que precisam ser endereçadas especificamente, são graves o suficiente, é um problema grave o suficiente para ser endereçado,
mas que mostra uma tolerância ali com comportamentos que podem estar né, como ondas interferindo em outros espaços também, em outros comportamentos. Uma escuta qualificada, né, espaços em que se conversa com aquelas pessoas daquele ambiente de trabalho e consegue ali falar com elas a respeito de problemas, de uma forma que pode ser anônima por meio de formulários, ou pode ser sigilosa por meio de entrevistas, mas entender, abrir esse espaço para que gestores ou responsáveis por fazer essa avaliação consigam conversar, consigam escutar as pessoas daquele ambiente de trabalho e entender quais são eventuais problemas, quais são ali nós que precisam ser desatados, né? Integração entre ouvidoria e gestão é fundamental, né? Quem são os ouvidos da organização precisam estar conectados. Quem é ouvido da organização precisa estar conectado com os executores das políticas, né? Isso é muito básico. Formulários para avaliação periódica, então espaços como esse que vocês fizeram aí na Defensoria, achei muito, muito legal essa experiência. Então, tornar isso periódico, tornar isso mais complexo, né, sobre o ambiente de trabalho, de maneira geral, ajuda bastante. O apoio institucional a grupos autogestionados de minorias políticas, então, assim, grupo de mulheres que seja apoiado pela Defensoria, por exemplo, é algo que é bem potente, né, e apoiado institucionalmente, eu quero dizer, assim, que possa acontecer durante o horário de trabalho, então, a cada 2 semanas, as mulheres ali daquele espaço podem ter 2 horas do expediente para participar de um grupo autogestionado. Aí, nesse grupo, se discute eventuais problemas, eventuais desconfortos, e muitas vezes se decide sobre levar isso ao conhecimento dos gestores. Então, a gente tira o peso de uma mulher sozinha ter que falar com o gestor, com o seu chefe, sobre algum problema que ela acha que existe ali naquele ambiente de trabalho, e é levado para o grupo leva isso, o grupo pode produzir relatórios a ser levado aos gestores, enfim, essa organização das minorias políticas nos espaços de trabalho tem se mostrado, assim, muito potentes, né? E um fluxo de informações contínuas, né, entre esses espaços de diálogo dos gestores, como eu falei, né, de levar o que é discutido, claro, com a anuência de todas e de forma sigilosa, se necessário, reduzindo aí esse custo individual, né, de levar uma reclamação. Incluir critérios de avaliação com recorte de gênero, né, no momento de avaliação de performance, né, eu sei que diversas instituições hoje têm avaliações de performance, conheço poucas que fazem com recorte de gênero, né, pode ser algo interessante. E o endereçamento das microagressões antes de se tornarem condutas mais graves. Então, pensar em estratégias de se lidar com problemas ali no ambiente de trabalho, que vão vir justamente dessas avaliações periódicas, desses espaços permanentes, antes que seja um problemão, né, a ser endereçado. E, claro, as medidas preventivas de letramento, que são as medidas educativas, de sensibilização, formação, fazer formação específica para as lideranças e para os gestores, para quem está na ponta da política também é importante, produzir esses momentos de reflexão, né, que a gente está tendo aqui, isso é fundamental, sobre as microagressões, a escalada das condutas violentas, e um plano de prevenção mesmo que permita antecipar problemas, né, então, sei lá, se vocês identificam que tem uma invisibilização do desconforto das mulheres com comentários sobre roupa e sobre o corpo, né? A gente pode pensar em uma estratégia de um workshop, uma oficina, um seminário sobre a construção do corpo das mulheres, por exemplo, historicamente, que seja para todo mundo ali daquele espaço e que a gente consiga refletir sobre isso, ainda que não haja um caso específico, né, de assédio, mas a formação e a sensibilização são muito parceiras nossas, né, nessas estratégias. E, né, como a gente já são 10 para as 7, eu vou parar por aqui para a gente conversar um pouco e continuamos na semana que vem. Acabei me estendendo aqui mais um pouco, mas é muito assunto, né? Tem muita coisa para conversar.
Maíra, enquanto o povo se candidata aí para perguntar também, eu anotei uma pergunta aqui, desse finalzinho, você falou, não sei se você vai falar da próxima aula, se for, você deixa. Essa avaliação de performance com recorte de gênero, eu nunca tinha ouvido falar. Eu me lembrei que dia desse a gente fez uma pesquisa aqui na Defensoria sobre, eventualmente, trazer critérios, por exemplo, para promoção por merecimento. Isso entraria aí? Como é que seria? Ou se você for falar para a próxima aula, deixa, mas eu nunca tinha pensado nisso, fiquei curiosa de saber um pouco mais. Não, é exatamente isso, assim. Então, por exemplo, quando for definir esses critérios para promoção, critérios objetivos, incluir, por exemplo, e aí se você tem um canal de denúncia, incluir, por exemplo, a existência de reclamações de denúncia sobre assédio, ou algo que escute as mulheres, ou, enfim, algo que seja especificamente, ou até sobre se tomou ações em relação ao enfrentamento de violências de gênero no trabalho, enfim, incluir um recorte de gênero na avaliação de performance, né? Como trata as mulheres, como trata as subordinadas, enfim, isso tudo. E aí isso varia muito da cultura institucional, né? Tem algumas empresas, por exemplo, que fazem anualmente uma rodada em que os chefes escutam, recebem um feedback de seus funcionários anônimo, que você pode falar o que você quiser, tal, e o chefe recebe aquilo. E aí incluir uma pergunta, e a gente trabalhou uma determinada empresa para incluir uma pergunta especificamente sobre o tratamento às mulheres. Então, isso vai depender muito aí da cultura institucional, de como essas avaliações de performance acontecem, mas pensar ao fazê-las, ao pensar esses critérios objetivos, incluir algo que seja específico de recorte de gênero, de tratamento às mulheres no ambiente de trabalho, de posicionamento, enfim, aí vai depender das estratégias de cada organização. Mais alguém, gente? Tem muitos parabéns aqui, Isabel, que vai mediar o próximo aí. Que bom que a gente vai ter o próximo, porque tá todo mundo ainda com gostinho de quero mais, né? Maíra, eu fico aqui com a mente assim, né? Fervendo, borbulhando, pensando, né? Enquanto defensora, hoje eu estou, Luana também é coordenadora lá da regional de Itabuna, eu estou na coordenação como coordenadora de direitos humanos da Defensoria, então a gente trabalha com vamos dizer assim, com RH, né? Com recursos humanos também, além da atividade fim, a gente acaba trabalhando com recursos humanos, mesmo sem ter sido preparada, né? Preparadas para isso. E aí você traz uma série de situações que a gente pode fazer, assim, já implementar até no nosso micro mundo, vamos dizer assim, né? E já pode começar a fazer imediatamente. Ao mesmo tempo, eu fiquei muito feliz, assim, fiquei pensando muito nesse apoio institucional a grupos como que é? Autogestionados. Autogestionados de minorias, né? Nossa, funciona super bem, Lívia, muito bem. Achei incrível, porque assim, a gente vê o sacrifício das mulheres, né? Quando a gente está falando aqui das mulheres, para participar de coisas que a gente planeja, que a gente faz, sempre pensando em acumular, né? E a gente pode fazer. É uma política afirmativa, vamos dizer assim, importante e necessária. Então, fiquei... E dentre outras situações. Agora, eu penso muito, acho que talvez, não sei se você vai se aprofundar mais, mas em algumas situações dentro do serviço público, de alguma forma a gente acaba estando um pouco engessado. Naquela parte de reparação à vítima, de a própria punição, a gente sabe que tem aquelas situações que são restritas àquela legalidade de estatuto, etc, etc. E aí, depois eu vou pesquisar para a próxima aula, para a gente, não sei se der para a gente conversar um pouco mais como implementar essas coisas dentro desse engessamento, de alguma forma,
que é o serviço público, né? Para que não fique só, como diz para inglês ver, sem efetividade. Às vezes, né, fica muito, se depender muito do que já está dado, né, de um PA, de um processo criminal, não vai para frente, né, são coisas muito graves só que chegam. Mas pode pensar, bom, enfim, a gente pode discutir mais na semana que vem, mas pode pensar assim, em normativas internas, ainda que não venha necessariamente, né, com a criação de punição, mas regras de conduta, assim como tribunais têm, por exemplo, regras de vestimenta, que é uma normativa interna ali, que eles fazem de como se vestir e tal. Pode-se pensar em regras de conduta que sejam construídas nesse processo, por exemplo, né? Mas é algo, de fato, que no setor privado a gente consegue ter mais flexibilidade, né? Mas certamente dá para pensar em estratégias aí para o serviço público. Gente, muito obrigada pela oportunidade. Foi tão bom aqui que eu nem precisei gerir o tempo. Maíra aí se autogeriu super bem. E vocês também. E próxima semana estamos juntas e juntos de novo, né? Por favor, vamos voltar e vamos chamar quem ainda não veio. E é isso. Muito obrigada, Maíra. Muito obrigada, Esdep, Lívia. Próxima semana a gente vai estar aqui com Maíra e Isabel. Tá? Obrigada, gente. Até semana que vem. Muito obrigada. Até semana que vem. Boa noite. Semana que vem, boa noite. Tchau. Tchau.